E para completar o assunto do último vídeo, hoje a gente vai falar sobre obesidade e emagrecimento. Um assunto rapidinho, só para a gente focar em alguns pontos básicos aqui, mais voltado para o assunto do vídeo anterior, tá? Então aqui, ó, olha que interessante. A World Obesity fez um estudo em 2023, já em 2023, então é recente esse estudo, né? Que diz, né, ele faz uma projeção para 2035 do Brasil. Isso aqui são dados do Brasil, tá? E ele diz o quê? Que em 2035 a gente vai ter um aumento considerável em pessoas obesas no Brasil, sendo homens, mulheres, crianças, garotos, né? Crianças e garotas, crianças. Vai ter um aumento significativo no ganho de peso aí até 2035. E olha que interessante, esse sobrepeso, essa obesidade, né, vai afetar em vários fatores. O principal fator aqui, além da morte prematura, é óbvio, né? Mas a gente tem alguns fatores aqui interessantes. Por exemplo, o fator de gasto público. Políticas públicas precisam ser trabalhadas, né, para a gente não ter um gasto público maior lá em 2035. O gasto público com o hospital para essas pessoas, né, vai ser cada vez maior. Além disso, o absenteísmo, né, não ir para o trabalho, a pessoa começar a faltar o trabalho, ele vai aumentar. E o presenteísmo, que é aquela pessoa que vai trabalhar, mas não consegue produzir, também tende, né, a ter um aumento por conta da obesidade. E olha aqui, ó, 41%, a gente vai ter um aumento de 41% de adultos obesos em até 2035. 2,8% de crescimento anual de obesidade, né, de adultos obesos. E 4,4% de crescimento da obesidade em crianças anualmente. Então a gente vai ter um aumento bem considerável aí em obesidade, né? E aqui eu quero recomendar dois filmes, né, na verdade, interessantes. Os dois filmes você consegue encontrar no YouTube, se você pesquisar aí, pelo menos por enquanto. O primeiro é o Super Size Me. Esse cara que ele faz... Ele é um vídeo já um pouquinho antigo, né? Um filme um pouquinho antigo, um documentário. Esse cara aqui, ele vai fazer uma dieta. Vai ficar 30 dias, ele ficou 30 dias só comendo McDonald's. E aí tinha algumas regrinhas lá, que ele só podia comer McDonald's, almoço, café da manhã e jantar. Ele tinha que... Até água ele tinha que comer no McDonald's. E se oferecerem para ele aumento de combos, por exemplo, uma batata frita, ele pede uma batata frita pequena. A pessoa pergunta se ele quer aumentar a batata frita. Ele tem que aceitar várias questões desse tipo. E então, é um filme bem interessante. Depois vocês pesquisem aí no YouTube, porque vale a pena ver esse filme, esse documentário. E o outro documentário é o Muito Além do Peso, que vai trabalhar o quê? A questão da obesidade em crianças, no Brasil ainda. Então é um documentário bem interessante. A maior epidemia infantil da história. Então ele vai trabalhar aí a obesidade em crianças. Bem interessante também. Também tem no YouTube se vocês pesquisarem. E aí a pergunta é, por que a gente engorda, né? Basicamente dois fatores fazem as pessoas engordarem, que é a alta ingestão de calorias e a falta de atividade física. E aí vem aquela outra pergunta, por que comemos? Esse livro aqui é outra indicação que eu quero fazer, é o livro da nutrição comportamental. Ele é bastante interessante porque ele trabalha a nutrição dentro do comportamental das pessoas. É um livro bem legal e ele vai trabalhar aqui em alguns aspectos psicológicos. Então o comer, o que é o comer, né? Comer está dentro da palavra comemorar. O comer ele é social, ele é cultural e ele é um ato político. Comer, por que a gente come? Por opiniões. A gente come porque a gente gosta ou não de um alimento. Por atitudes. Né? Eu vou comer isso porque eu quero. A gente come por significados. Pô, é significante você comer com alguém, por exemplo, um jantar.
Então você come por significados. Você come, claro, por conta de fome. Quando você está com fome, você vai lá e come. Você come por aparência dos alimentos. Você vai comer uma comida bonita, né? É diferente de você comer uma comida feia. Você come por prazer. Você come por tradição. Uma festa tradicional, uma festa junina, por exemplo, você vai comer, você quer comer naquela festa junina, todo ano você come uma certa coisa naquela festa junina, um aniversário, você sempre come um bolo no aniversário, é uma tradição. Você come por uma recomendação médica, você come por emoção, e você come também por controle de peso. Então, são vários fatores que afetam o comer, né? E aí a gente tem essa questão aqui de alimento versus comida. O livro do Nutrição Comportamental trabalha isso. O alimento, ele é biológico. A comida não. A comida vai ser cultural, vai ser simbólica, né? Então, tem essa diferença aí. E aí a gente vem a questão socioeconômica e cultural. Que o alimento, né, existe várias questões para ele chegar na mesa. O acesso à alimentação saudável, você está tendo acesso à alimentação saudável, o que é mais barato no supermercado? É a comida saudável, o orgânico, por exemplo, ou é a comida que não é tão saudável assim, industrializados, por exemplo? O que é mais saudável? O que é mais barato no mercado? Né? Acesso à atividade física. As pessoas estão tendo acesso à atividade física, está de fácil acesso, local para realizar essa atividade física, segurança para realizar essa atividade física, né? E o acesso à informação. Informação sobre a alimentação, sobre a saúde, o que pode, o que deve ser comido, o que não deve ser comido, o que é saudável, o que não é saudável. Você chega no mercado e não tem informação, né? Os produtos mais baratos são os piores, os produtos que eles empurram são os menos saudáveis, e até eles pegam produtos menos saudáveis e empurram como se fossem produtos saudáveis, né? Então tem esse acesso aí à informação. E tem essa teoria do set point que eu achei bem interessante, né? Que ele diz o seguinte: o organismo, quando perde peso, ele vai tentar voltar ao peso original que era no pico, né? No momento mais de maior peso que aquele indivíduo já teve. Então, quando você perde peso, o corpo vai tentar ao máximo voltar para esse peso original. E essa é a teoria do set point. O set point é o peso, né, ideal ali, o peso que você já chegou, que for maior, o peso que foi maior para você. Então, a tendência do organismo é voltar para esse peso original, né? É como se fosse uma gangorra. Opa, desculpa. Que daí são as outras aulas, foi para... Passou um pouquinho demais, foi sem querer. Vamos voltar aqui. Então, vamos voltar agora um pouquinho na última aula, né? No último vídeo, que eu falei sobre a inflamação das células e a diabetes. Eu queria trazer alguns dados aqui interessantes, né? Sobre essa questão da inflamação das células, que a gente falou do último vídeo, né? Vamos recapitular rapidinho. O insulino resistente, ele vai ter uma dieta hipercalórica, provavelmente, né? Essa dieta hipercalórica vai inflamar os receptores, os receptores que estão lá, vai ligar a insulina, né, nesse receptor, e a insulina vai causar várias reações, liberando o GLUT4, que é um transportador, que vai lá para a membrana na célula, que vai pegar a glicose e vai trazer para dentro da célula. Essa dieta hipercalórica vai inflamar esses receptores. O que vai acontecer? A insulina ela não vai se ligar nesses receptores. A insulina não se ligando nesses receptores, o GLUT4 não vai ser ativado, que é esse transporte, né? Esse GLUT transportador, que vai lá na membrana captar a glicose. A glicose não vai ser acoplada, ou quer dizer, a glicose não vai entrar na célula, vai aumentar a glicemia, e o pâncreas vai mandar mais insulina, achando que a gente está com pouca insulina. Ou seja, a diabetes. Olha que interessante aqui, ó.
até desde a inflamação dos receptores até o diagnóstico da doença, né, até a doença aparecer no exame de sangue, demora 10 anos aproximadamente. Então, olha que interessante, nem que se o indivíduo estiver com os exames de sangue totalmente saudáveis, sem apresentar nada e for obeso, ele pode ter essa doença silenciosa, está prestes a obter essa doença silenciosa, a diabetes. Então, olha que interessante, né? E aí a gente chega nessa questão, que a obesidade saudável, ela não existe. Sempre vai ter um risco na obesidade. E a gente tem que deixar claro aqui que a obesidade, ela já existe CID há anos, né? Já está lá no CID há anos, é o E66. E aí a gente tem algumas variações, pulando aqui essa parte primeiro, a gente tem algumas variações, né? Algumas categorias desse CID, que é a obesidade devido ao excesso de calorias, a gente tem a obesidade induzida por drogas, a gente tem a obesidade extrema com hipoventilação alveolar, a gente tem outros tipos de obesidade e a gente tem a obesidade não especificada. Então a gente tem mais de um tipo de obesidade. E a maior prevenção, quem tem obesidade vai ter a maior propensão de desenvolver, né, essas questões aqui, que é a hipertensão, a diabetes, as doenças articulares, né, dores nas articulações, problemas respiratórios e cálculo biliar. Então, olha que importante que é a gente reconhecer a obesidade. Quando a gente reconhece a obesidade como uma doença, a gente diminui o preconceito, a gente tira a culpa da pessoa, né, do indivíduo que é obeso. A culpa não é dele por ele ser obeso, né? A gente ajuda a estabilizar o quadro, a fazer esse indivíduo não engordar mais. A gente dá tratamento para esse indivíduo. Esse indivíduo precisa ser tratado, já que é uma doença. E isso é uma doença crônica, sem cura, não tem cura para a obesidade. Quando você emagrece, o corpo tenta voltar para o seu peso original. Não tem cura, é uma doença crônica. E por ser uma doença crônica sem cura, precisa de um automonitoramento para o resto da vida. Tá? É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like aí, se inscreve aqui embaixo no canal. Não esqueça, eu deixo aí embaixo na descrição do vídeo as referências, tá? Desse conteúdo, dos conteúdos que eu dou. Então, olha aí nas referências, aí embaixo na descrição, que estão aí as referências que eu usei para fazer este vídeo aqui. Beleza? Muito obrigado. Valeu!